O grande destaque desta semana ficou por conta da apresentação por parte da Honda do ZR-V aqui no mercado brasileiro. Modelo então que posiciona a marca japonesa no segmento de SUVs intermediários. O modelo, portanto, tem porte entre o HR-V nacional e o futuro CR-V híbrido. Porém, eu acho que vale a pena a gente repercutir então esse lançamento e também colocar o Honda ZR-V em relação a outros modelos aí bem interessantes de faixa de preço equivalente à do Honda. Então eu gostaria no conteúdo de hoje de apresentar a vocês 9 alternativas ao Honda ZR-V que você encontra então aí por um preço muito equivalente ou pelo menos respeitando um teto aí de R$ 220 mil. Então vamos aos modelos, falar um pouquinho sobre eles e retornamos aqui para a conclusão. Então, amigos, vamos aqui ao tema, do nosso conteúdo de hoje, as 9 alternativas ao Honda ZR-V Touring. Então, eu apresento aqui os modelos em ordem alfabética, de marca e modelo, colocando aqui o Honda ZR-V Touring, então, como a referência, com preço sugerido então, de R$ 214.500. Então, eu separei, obviamente, podem aparecer aí mais modelos, mais alternativas, novos concorrentes aí em relação ao ZR-V Touring. Porém, eu separei aqui 9 modelos que hoje servem ali como ótimas alternativas ao veículo. Esses produtos aqui que estão com destaque na cor azul, eu vou entrar em detalhes mais para frente, porque de fato eles entregam ali algumas credenciais que os ajudam a projetar hoje em dia dentro da categoria como excelentes opções. Então, nós temos aqui como alternativas aqui ao ZR-V Touring, começando pelo Caoa Chery Tiggo 7 Pro Max Drive, que hoje tem um preço muito interessante aqui de R$ 179.990. Temos também na gama Chevrolet o Equinox RS, a configuração com tração dianteira aqui do SUV médio, hoje com preço sugerido de R$ 217.990. Em seguida, chegamos aqui ao GWM Aval H6, na sua configuração de entrada com motorização híbrida autorrecarregável, que hoje tem um preço muito competitivo aqui de R$ 214 mil. Logo em seguida, como já falamos aqui, o ZR-V Touring, configuração única do modelo com preço tabelado em R$ 214.500. Temos aqui também, em linha ali com o Caoa Chery Tiggo 7 Pro, o Hyundai Tucson GLS, que foi recentemente reposicionado e conta agora com valor sugerido de R$ 179.990 na sua configuração de entrada. Também por um valor próximo aí ao do ZR-V Touring, já é possível adquirir o Jeep Compass na sua configuração Limited com o propulsor 1.3 turbo, o Compass Limited, que tem aí valor sugerido de R$ 215.890 na configuração mecânica aqui citada. Em seguida, vale a pena destacar o Mitsubishi Eclipse Cross, na sua configuração topo de linha, com tração integral, que tem preço de R$ 214.990. Em seguida, avançamos aqui para o Toyota Corolla Cross, no seu catálogo também mais caro, o XRX Hybrid, de R$ 210.990. Temos também o Volkswagen Taos Highline, de R$ 212.480, e também o Volvo EX30 na sua configuração de acesso Core Single Motor, aí hoje tabelado em R$ 219.950. Então, comentando um pouquinho aqui, relembrando as credenciais técnicas aqui do ZR-V Touring, então temos sobre o capô do SUV o motor 2.0 16 válvulas a gasolina. Esse motor é aspirado e traz ali injeção multiponto, entregando então 161 cavalos e 19,1 kgfm. O ZR-V que conta aí também com o motor 2.0 associado ao câmbio automático CVT. O destaque aqui do modelo é o lançamento, então ele baliza aqui o nosso conteúdo de hoje. O ZR-V alcança 4,56 m, 1,84 m de largura, 1,61 m de altura e 2,65 m de entre-eixos. O grande apelo dessa segmentação é oferecer uma cabine mais espaçosa em relação ao SUV compacto e também um porta-malas maior, que no caso aqui do ZR-V beira os 400 litros de capacidade. Já de acordo aqui com o Programa Brasileiro de Etiquetagem Veicular, o ZR-V entrega médias de consumo urbano de 10,2 km por litro e o consumo rodoviário fica em 12,1 km por litro.
Então, começando pelos modelos ali destacados na tabela, né, nós temos aqui o Tiggo 7 Pro na sua configuração Max Drive, com preço sugerido de R$ 179.990. O grande destaque, então, aqui do modelo é, de fato, o ótimo custo-benefício. Vale destacar que por esse mesmo valor, você também encontra o Tiggo 7 Pro na sua configuração com mecânica híbrida leve. Mas aqui na unidade selecionada, né, com propulsão exclusivamente térmica, nós temos então o motor 1.6 turbo a gasolina com injeção direta. Esse motor entrega 187 cavalos e 28 kgfm de torque, portanto aí números consideravelmente superiores, principalmente aqui na questão da força máxima, né, em relação ao Honda ZR-V. Nós temos aqui sob o capô do Tiggo 7 Pro Max Drive o câmbio de dupla embreagem com 7 marchas. O SUV médio da Caoa Chery, ele alcança então 4,50 m de comprimento, 1,84 m de largura, 1,70 m de altura e 2,67 m de entre-eixos. Tudo isso resulta também em uma cabine bem confortável para 5 passageiros, no caso do Tiggo 7 Pro. Nós temos aqui um nível de desempenho superior no modelo, o que cobra conta aqui no consumo, né, com médias um pouco abaixo do que observamos ali no Honda ZR-V, no caso aqui do Tiggo 7 Pro 1.6 Turbo, alcançando até 9,9 km por litro na cidade e 11,7 km por litro na estrada, também de acordo aqui com o padrão brasileiro. Avançando então aqui na nossa lista, né, nós chegamos no Aval H6 HEV, versão de entrada então aí do modelo com mecânica híbrida convencional auto-recarregável. O Aval de entrada que hoje tem preço aqui de R$ 214 mil, então grande destaque fica para a mecânica híbrida avançada, né, e um preço aqui bem em linha com o que a Honda pratica aqui para o ZR-V. Então, no caso do Aval H6 de entrada, nós temos o motor 1.5 turbo a gasolina com injeção direta, associado a outro propulsor elétrico. Esse conjunto que resulta em 243 cavalos de potência e 54 kgfm de torque. Então, números aqui bem superiores em termos de desempenho aqui, né, e também uma mecânica, então, com uma orientação até mais esportiva em relação aos demais veículos aqui citados e também em comparação ao próprio Honda, né? Nós temos a transmissão baseada aqui no sistema e-traction, né, própria aqui para a mecânica híbrida, no caso do Aval H6, o modelo que é um SUV médio propriamente dito, até um porte médio grande, podemos dizer assim, alcançando 4,68 m de comprimento, 1,88 m de largura, 1,73 m de altura e um entre-eixos aqui de 2,73 m, o Aval H6, que também oferece aqui um interior muito confortável para os seus 5 passageiros. Por ser um híbrido, né, nós temos médias aqui bem competitivas, em especial no consumo urbano, que de acordo com os dados homologados aqui no padrão brasileiro, ele fica em 13,8 km por litro na cidade e 12 km por litro na estrada. Seguindo então aqui naqueles destaques da tabela, né, nós chegamos ao Mitsubishi Eclipse Cross na sua configuração topo de linha HPE-S com o sistema SAWC. Modelo que tem preço sugerido hoje de R$ 214.990 e o grande destaque fica por conta da presença da tração integral aqui no modelo, né? Um item que de fato resulta até em uma segurança ativa superior aqui para o modelo e também ajuda a trafegar aí sobre pisos de menor aderência com controle dinâmico superior do veículo. Esse sistema de tração integral, no caso aqui do Eclipse Cross, leva aqui a designação, né, SAWC. Então o modelo conta com motor 1.5 turbo a gasolina com injeção direta. Esse propulsor entrega 165 cavalos e 25,5 kg de torque. O Eclipse Cross que conta com uma caixa automática CVT. Com dimensões aqui mais comedidas, né, próximas aí ao Honda ZR-V, ele alcança então 4,54 m de comprimento, 1,80 m de largura, 1,68 m de altura e um entre-eixos de 2,60 m. Temos também um consumo aqui bem equilibrado para o modelo, né, apenas aí com gasolina, com média urbana de 10,9 km por litro e na estrada de 11,9 km por litro, então números próximos aos do Honda ZR-V, com um importante diferencial aqui do Eclipse Cross topo de linha, que é a tração integral, então o sistema SAWC.
Então nós chegamos aqui, né, em um modelo que deverá ser o principal concorrente do Honda ZR-V aqui no Brasil, que é o Toyota Corolla Cross. Então, por um preço inferior ao do Honda, você já consegue estacionar na garagem de casa o Corolla Cross, o seu catálogo mais caro, no caso o XRX Hybrid, que custa hoje R$ 210.990. O grande destaque é a mecânica híbrida Flex aqui no modelo, né? Então, combinando o motor 1.8 bicombustível com outros propulsores elétricos, que resultam aqui em uma potência combinada de 122 cavalos. Todo esse sistema aqui é gerenciado por uma transmissão automática CVT específica para o sistema eletrificado. No Corolla Cross, nós temos aqui 4,46 m de comprimento, 1,82 m de largura e uma altura de 1,62 m. Corolla Cross que conta também com entre-eixos de 2,64 m. Apesar, né, de não oferecer o mesmo nível de desempenho, longe disso, em relação ao Aval H6 de entrada, o destaque mesmo aqui do Corolla Cross fica aí para suas médias de consumo, né, alcançando até 17,8 km por litro na cidade, de acordo com o padrão brasileiro, e 14,7 km por litro na estrada, né? Então, de fato, médias aqui bem competitivas no caso do Corolla Cross, que também tem a vantagem de poder operar com etanol. E com isso, nós chegamos aqui à única opção elétrica, né, desse levantamento, no caso o Volvo EX30, na sua versão Core Single Motor, que tem um preço um pouquinho acima, aí no caso do Honda ZR-V, porém respeita um teto aí de R$220 mil, né? Então, no caso, o Volvo EX30 de entrada é tabelado hoje em dia em R$219.950. Vale salientar, né, que a Volvo, desde o início da concepção aqui do EX30, preparou o modelo para, de fato, oferecer um custo-benefício muito competitivo nos mercados onde ele será oferecido, e isso a gente constata aqui também no mercado brasileiro, né, como é possível notar aqui no preço de acesso aí do modelo. O Volvo EX30, então, ele conta com um único motor elétrico posicionado no eixo traseiro aqui exclusivamente do modelo. Esse propulsor entrega 271 cavalos, 34,9 kgfm de torque. No caso da versão de entrada, ele conta com uma bateria de 51 kWh. O Volvo EX30 tem um comprimento aqui de 4,23 m, que chega a ser até menor em relação ao de alguns SUVs compactos nacionais, porém ele supera, né, ele fica em linha ali com os SUVs intermediários, no quesito aqui largura, né, com 1,83 m, e entre eixos alcançando 2,65 m. O Volvo EX30, que registra aqui também uma altura de 1,55 m, e apesar, nós por enquanto não temos ainda os dados oficiais de autonomia, de alcance, né, do Volvo EX30 aqui de acordo com o padrão brasileiro, mas no ciclo WLTP, que é uma referência na Europa, por exemplo, ele registra uma autonomia de 340 km na sua configuração aqui com bateria de 51 kWh. Então é isso, amigos. Como foi possível constatar, eu acho que, de uma forma resumida, né, o Honda ZR-V, ele até que não chega aqui no Brasil com um preço muito exagerado em relação a alguns lançamentos recentes da Honda aqui no Brasil, como por exemplo o Accord ou o Civic Type R. Porém, como foi possível a gente acompanhar aí no conteúdo anterior, né, no trecho anterior aqui do vídeo, a gente encontra sim algumas opções ali muito até mais interessantes, eu diria, em relação ao SUV intermediário da Honda, por um preço equivalente ou até mais barato, né? Inclusive, a gente tem acesso ali, né, até um automóvel 100% elétrico do segmento Premium, como é o caso do Volvo EX30. A gente também acompanha ali, né, acompanhou pelo menos, né, a apresentação de outros modelos com alguma forma de propulsão eletrificada, seja ela aí com alto nível de desempenho, como a gente encontra no Aval H6 HEV, ou até mesmo a mecânica híbrida Flex, como é o caso do Toyota Corolla Cross, talvez aí o rival mais direto aqui no mercado brasileiro para o Honda ZR-V. Então, espero que o conteúdo de hoje tenha ajudado você a pensar ali também em alternativas em relação ao Honda ZR-V, caso você tenha se interessado aí pelo modelo, e também ver um panorama geral ali, né, de como anda o segmento de SUVs intermediários ou médios aqui no Brasil, nessa faixa então de 200 a 220 mil reais. Então, a gente se vê no próximo conteúdo, um grande abraço e até mais!